A Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto número 12. Isso aí, chegamos na metade da Ilíada. Então vamos ao canto. Desse modo, junto das tendas, o valente filho de Menécio socorria Eurípilo ferido. Por seu lado, combatiam numa chusma argivos e troianos, e já nem a vala dos Dânaos o protegia, nem a ampla muralha em cima, a qual construíram como defesa das naus, tendo em torno escavado uma vala, embora os deuses não tivessem oferecido gloriosas hecatombes, para que as naus velozes e os abundantes despojos ficassem lá dentro em segurança. A revelia dos deuses imortais fora construída, pelo pouco tempo que ficou de pé. Enquanto viveu Heitor e Aquiles, continuava encolerizado. Incólume permanecia a cidade do soberano Príamo. Também de pé ficou a grande muralha dos aqueus. Mas quando morreram os melhores dos troianos, e quando muitos dos argivos ou tinham morrido ou partido, e a cidade de Príamo foi saqueada no 10º ano, e os argivos partiram nas naus para a amada terra-pátria, foi então que Poseidon e Apolo tomaram a decisão de varrer de lá a muralha. Reunindo o caudal dos rios que das montanhas do Ida fluíam para o mar, o Reso, o Epitárporo e o Cáreso e o Ródido, o Grênico e o Ésepo e o divino Escamandro e o Simoente, onde muitos escudos de pele de boi e muitos elmos tinham caído na poeira. Assim como a raça de homens semidivinos. De todos esses rios juntou Febo Apolo as embocaduras e durante 9 dias os fez fluir contra a muralha. Zeus choveu continuamente para mais depressa levar a muralha para o mar. O próprio sacudidor de terra com o tridente nas mãos liderava e mandou para as ondas todos os alicerces de vigas e pedras que os aqueus colocaram com esforço. Alisou tudo ao longo da forte corrente de Helesponto e novamente cobriu de areia a longa praia. Após ter varrido de lá a muralha, desviou os cursos dos rios, para lá onde antes tinham vertido suas belas correntes. Assim haveriam Poseidon e Apolo para fazer no futuro. Mas agora era a guerra e o fragor da batalha que lavravam, bem provido de rodas, mas os peões estavam dispostos se pudessem. Então se acercou Polidamante do audaz Heitor e disse: Heitor e vós, demais comandantes e aliados dos troianos, insensatamente tentamos conduzir os céleres corcéis através da vala. Na verdade, é muito difícil de atravessar, pois nela estão espetadas estacas afiadas, e perto delas está a muralha dos aqueus. Aos cavaleiros não é possível desmontar nem combater, pois o espaço é exíguo e penso que sofreremos danos. Se de todo está disposto a desbaratar esses de malevolência, Zeus que troveja nas alturas e prestar auxílio aos troianos, então quereria eu que tal acontecesse rapidamente, que anônimos aqui perecessem os aqueus longe de Argos. Mas se eles se virarem contra nós e acontecer uma retirada das naus, que nos favorece para dentro da vala escavada, não penso que algum de nós regresse à cidade como mensageiro recobrados os aqueus. Mas agora façamos como eu digo e obedeçamos todos. Que os escudeiros retenham os cavalos junto da vala e que avancemos a pé, revestidos das armaduras, e que todos juntos sigamos Heitor, pois os aqueus não resistirão se sobre ele forem atados os nós do morticínio. Assim falou Polidamante, e a Heitor aprouve seu prudente discurso. Logo com suas armas saltou do carro para o chão. Não ficaram os demais troianos reunidos nos carros, mas todos saltaram também.
quando viram o divino Heitor. Em seguida, comandou cada um ao seu escudeiro que ordenadamente retivesse os cavalos junto da vala. Os guerreiros dividiram-se e voltaram a dispor-se, e organizados em 5 grupos seguiram os comandantes. Uns foram atrás de Heitor e do divino Polidamante, os que eram melhores e mais numerosos, ávidos de romper a muralha e combater junto das côncavas naus. Com ele seguiu o terceiro Cebríones, e junto do carro deixara Heitor outro homem, mais fraco que Cebríones. O segundo grupo lideravam Paris e Alcato e Agenor. O terceiro grupo Heleno e o divino Deifobo, ambos filhos de Príamo. E como terceiro estava com eles o herói Ásio filho de Írtaco, a quem Arisbe os grandes e fulvos cavalos haviam trazidos de junto do rio Celeis. O quarto grupo era liderado pelo valente filho de Anquises, Enéas, e com ele seguiam os 2 filhos de Antenor, Arquéloco e Acamante, peritos em todo tipo de combate. Sarpedon conduzia os famigerados aliados e escolheu como seus camaradas Glauco e o belicoso Asteropeu, pois esses pareciam-lhe ser os mais valentes dos outros todos, além de si próprio, ele que sobressaía entre todos. Depois que posicionaram na formação os escudos de pele de boi, arremeteram com afinco contra os Dânaos, convencidos que já não seriam retidos, mas que cairiam sobre as escuras naus. Então os demais troianos e seus famigerados aliados obedeceram ao conselho do irrepreensível Polidamante. Só que Ásio, filho de Írtaco, condutor de homens, não queria deixar ali os cavalos de cocheiro, seu escudeiro, mas com o carro se aproximou das naus velozes, estulto, pois não escaparia ao destino funesto e não haveria de regressar das naus, regozijando-se com os cavalos e o carro de Ílion ventosa. Antes disso, encobria o destino nefasto por meio da lança de Idomeneu, filho do altivo Deucalião. É que ele se precipitou para a esquerda das naus, aonde os aqueus costumavam regressar da planície com cavalos e carros. Foi aí que conduziu os cavalos e o carro, mas não encontrou fechado nem os portões, nem o comprido ferrolho, porque homens os mantinham abertos para o caso de algum dos camaradas, fugindo da batalha, querer salvar-se junto das naus. Para lá, determinado, conduziu os cavalos e seguiram-nos os seus. Gritando alto, pensavam que os aqueus já não os reteriam, mas que cairiam sobre as escuras naus. Estultos, pois 2 homens valentes encontraram aos portões, 2 filhos orgulhosos dos lápitas lanceiros, um deles filho de Pirito, o possante Polipetes, e o outro Lentoeu, igual de Ares, flagelo dos mortais. Esses 2 estavam à frente dos elevados portões, como 2 carvalhos de alta copa nas montanhas, que todos os dias aguentam o vento e a chuva, bem firmes devido à grande extensão das raízes. Assim esses 2, confiantes na força dos braços, aguentaram a arremetida do grande Ásio, sem arredar pé. Os inimigos investiram contra a muralha bem construída, levantando os escudos de pele de boi com alta grita em torno do soberano Ásio, de Álmeno, de Orestes, de Adamante, filho de Ásio, de Toon e de Enômao. Os outros incitavam os aqueus de belas Quinêmides. Havia algum tempo lá de dentro para defenderem as naus, mas quando viram os troianos investindo contra a muralha, logo surgiu o terror e a gritaria dos Dânaos. Só que eles 2 saíram dos portões para combater como javalis selvagens, que nas montanhas aguentam a multidão de homens e cães arremetendo contra eles. E lançando-se em todas as direções, dizimaram os arvoredos em redor, arrancando-os pela raiz, até que algum o atinja e assim o prive da vida. Assim se ouviu o fragor do luzente bronze contra os peitos de ambos, dos que contra eles ativaram, pois com muita força combatiam, confiantes na hoste por cima e na sua força.
Os que estavam em cima atiravam com pedras as torres bem construídas, para defenderem a si próprio as tendas e as naus velozes. As pedras caíam como flocos de neves que o vento tempestuoso, soprando pelas nuvens sombrias, derrama em grande quantidade na terra provedora de dons. Assim se derramavam das mãos as amarras de arremesso, tanto de aqueus como de troianos, e os elmos e os escudos adornados de bossas retiniam ao serem atingidos com pedras. Em seguida gemeu e, batendo com as mãos nas coxas, lamentou-se Ásio, filho de Írtaco, e proferiu essas palavras: Zeus, pai, na verdade tu és completamente amigo de mentiras, pois eu não pensava que os heróis aqueus fossem capazes de resistir à nossa força e às nossas mãos invencíveis. Eles que, tal como vespas coruscantes ou abelhas que numa híspida vereda fizeram sua morada e não abandonam seu oco habitáculo, mas lá ficam dentro e afastam os caçadores por causa da progenie. Assim esses homens, apesar de só 2, não querem ceder de junto dos portões, até que matem ou então sejam mortos. Assim falou, mas dizendo tais coisas não convenceu a mente de Zeus, que estava decidido a outorgar glória a Heitor. Mas os outros combatiam junto aos portões, e difícil seria para mim narrar tudo como um deus. É que por toda parte brotava o fogo ardente da pétrea muralha. Os argivos acabrunhados defendiam à força as naus, e aos deuses do rio coração, a todos quantos queriam auxiliar os dânaos em combate. Os lápitas, esses arremetiam na luta e no conflito. Foi então que o filho de Pirito, o possante Polipetes, com a lança atingiu Dâmaso, através do elmo de bronze os bocetes. O elmo de bronze não reteve a lança que o atravessou assim como ao osso. Os miolos por dentro ficaram todos borrifados e assim subjugou quem contra ele arremetia. Em seguida matou Pilon e Órmeno, e Leonteu, vergonte de Ares, atingiu com a lança Hipômaco, filho de Antímaco, ferindo-o no cinturão. Da bainha tirou depois a espada afiada e primeiro feriu Antífates, lançando-se contra ele através da turba, em combate corpo a corpo, e atirou-o no chão. Foi depois que Ameaon e Eumeno e Orestes, a todos, uns a seguir os outros, fez tombar na terra provedora de dons. Enquanto os despiam de suas armas resplandecentes, os mancebos que seguiam Polidamante e Heitor, eles que eram valentes e numerosos, mas desejavam passar a muralha e deitar fogo às naus, esses mesmo hesitaram, de pé junto à vala. É que sobreviera uma ave quando queriam atravessar, uma águia de voo sublime sobrevoando a hoste pela esquerda, que nas garras levava uma monstruosa cobra vermelha ainda viva e aguerrida, que não desistia de lutar, pois contorcendo-se para trás mordeu no peito, perto do pescoço quem a segurava, e a águia com dor deixou a cobra cair no chão no meio da turba, e com um grito voou para longe com a rajada do vento. Os troianos horrorizaram-se ao ver a cobra contorcer-se ali jazente no meio deles, portento de Zeus, detentor da égide. Então se acercou Polidamante do audaz Heitor e disse: Heitor, sempre me repreendes nas assembleias, embora eu diga coisas justas, visto que não fica bem que alguém do povo te contradiga, seja na deliberação ou na guerra. Pois deve sempre aumentar o teu poder. Mesmo assim, agora direi aquilo que me parece melhor. Não avancemos para combater os dânaos junto das naus, pois é isto que, segundo penso, irá se passar se for verdadeiro, o portento da ave que sobreveio aos troianos ávidos de avançar. Uma águia de voo sublime sobrevoando a hoste pela esquerda, que nas garras levava uma monstruosa cobra vermelha ainda viva,
mas deixou-a cair antes de chegar ao ninho, nem acabou de levar para dar de comer às suas crias. Do mesmo modo, ainda que com grande força demos cabos dos portões e da muralha de Aqueus, e eles cedam, com desordem regressaremos das naus pelos mesmos caminhos, pois muitos troianos lá deixaremos, a quem os aqueus matarão com o bronze em defesa das naus. Essa seria a interpretação de um adivinho que no ânimo tem conhecimento de portentos e no qual o povo confia. Fitando-o com sobrolho carregado, lhe deu resposta Heitor: Polidamante, isto que tu diz já não me agrada. Sabes conceber outro discurso melhor que esse, mas se na verdade foi a sério aquilo que disseste, então não há dúvida de que os deuses te deram cabo da mente. Tu que me dizes para esquecer de Zeus tonitruante os conselhos que ele próprio me deu e aqui inclinou a cabeça. Tu dizes-me para obedecer à ave de longas asas, a que não volto o rosto nem dou importância, quer voem para a direita, para a aurora e o sol, quer voem para a esquerda, para a escuridão sombria. Obedeçamos antes a deliberação do grande Zeus, ele que rege todos os mortais e imortais. Há um portento que é o melhor, combater pela pátria. Por que razão tu receias a batalha e a refrega? Pois se nós, os outros, formos todos mortos nas naudos argivos, não corres o risco de morrer, já que teu coração não é belicoso nem firme na luta. Mas se te afastares da luta, ou se com palavras convenceres outro a desistir do combate, logo golpeado pela minha lança, perderás a tua vida. Assim falando, abriu caminho e eles seguiram-no, com assombroso fragor, e Zeus, que com o trovão se deleita, fez levantar das montanhas do Ido uma rajada de vento, que contra as naus lançou poeira, e assim confundiu o espírito dos aqueus, dando glória aos troianos e a Heitor. Confiando em portentos e na sua força, os troianos procuraram arrasar a grande muralha dos aqueus. Deitaram abaixo os merlões das torres e as ameias, e arrancaram os contrafortes que os aqueus tinham posto em primeiro lugar na terra como suporte das torres. Tentaram arrancá-los na esperança de assim arrasarem a muralha dos aqueus, mas os dânaos não arredavam pé, mas fechavam as ameias com peles de bois e de lá alvejavam os inimigos que se aproximavam da muralha. Ambos os ajantes movimentavam-se por todo lado nos muros, incitando a coragem dos aqueus. A um falavam com palavras suaves, a outro repreendiam com palavras duras, se o vissem desistindo do combate. Amigos, entre os argivos, quem for melhor, mediano ou pior, visto que não podem ser todos os homens iguais na guerra, agora há trabalho para todos. Isto sabeis também vós, que ninguém volte para trás, para as naus por ter ouvido consonante gritaria, mas avançai para a frente e incitai-vos uns aos outros, na esperança de que Zeus, o austral relampejador do Olímpio, nos permita repelir o assalto e correr com o inimigo para a cidade. Assim gritaram ambos e incitaram os aqueus a combater, tal como densos caem os flocos de neve em dia de inverno, quando Zeus, o conselheiro, se dispõe a fazer nevar, mostrando aos homens as suas flechas. Depois de amansar os ventos, faz nevar continuamente para cobrir os píncaros das montanhas, os altos promontórios, as planícies cobertas de lótus e os férteis campos dos homens. Até sobre os portos e praias do mar cinzento se espalha a neve, ainda que o chapinar da onda as afaste, mas todas as coisas na neve são envoltas, quando sobrevém a tempestade de Zeus. Assim, de ambos os lados voavam densas as pedras, algumas contra os troianos, outras pelos troianos lançadas contra os aqueus, e por cima da muralha toda se elevou o fragor. Mas nem assim teriam os troianos e o glorioso Heitor quebrado os portões da muralha, e o comprido ferrolho se
Sarpedon, seu filho, Zeus o conselheiro não tivesse incitado contra Argivos, como um leão contra gado bovino. Sarpedon pôs logo à sua frente o escudo bem equilibrado, belo escudo de bronze martelado, que o metalurgista martelara, cozendo por dentro as espessas peles de boi, com grampos dourados no perímetro do rebordo. Foi esse escudo que pôs à sua frente e, brandindo suas lanças, saiu como um leão criado na montanha, que há muito sente a falta da carne, e assim o orgulhoso coração lhe manda, a ponto de chegar ao redil e atacar os rebanhos. Pois, embora lá venha encontrar homens boieiros guardando os rebanhos com cães e lanças, não lhe ocorre deixar o redil sem tentar alguma coisa. Ou salta no meio do rebanho para arrebatar um animal, ou é ele próprio atendido entre os dianteiros por um dardo atirado por mão rápida. Assim o divino Sarpedon mandou seu ânimo, que se lançasse contra a muralha para derrubar as ameias. Logo disse a Glauco, filho de Hipóloco: Glauco, por que razão nós dois somos os mais honrados com lugar de honra, carnes e taças repletas até a borda na Lícia, se todos nos miram como se fôssemos deuses? Somos proprietários de um grande terreno nas margens do Xanto, belo terreno de pomares e de searas dadoras de trigo. Por isso é nossa obrigação colocarmos-nos entre os dianteiros dos lícios para enfrentarmos a batalha flamejante, para que assim diga algum dos lícios de robustas coraças: ignomiosos não são os nossos reis que governam a Lícia, eles que comem as gordas ovelhas e bebem vinho seleto, doce como mel, pois sua força é também excelente, visto que combatem os dianteiros dos lícios. Meus amigos, se tendo fugido dessa guerra pudéssemos viver para sempre isentos da velhice e imortais, nem eu próprio combateria entre os dianteiros, nem te mandaria a ti para a refrega glorificadora de homens. Mas agora, dado que presidem os incontáveis destinos da morte, de que nenhum homem pode fugir ou escapar, avancemos, quer outorguemos a glória a outro ou ele a nós. Assim falou, e Glauco não voltou para trás nem desobedeceu. Foram ambos em frente, conduzindo a grande hoste de lícios. Ao vê-los, estremeceu Menesteu, filho de Peteu, pois foi contra a parte da muralha onde estava que avançaram trazendo a desgraça. Observou hesitante a muralha dos aqueus, na esperança de ver algum dos comandantes, que dos camaradas afastaria a desgraça. Viu os dois ajantes insaciáveis na guerra ali em pé, e Teucro, que saía havia pouco da sua tenda, estava perto, mas era-lhe impossível gritar de modo que a ouvissem, tal que era o barulho. O fragor subia ao céu, de escudos alvejados, de elmos com crinas de cavalos dos portões. É que estavam todos fechados e à frente os inimigos pela força tentavam quebrá-los e entrar. Imediatamente Menesteu mandou o arauto Totes a Ajax: vai correndo, divino Totes, e chama Ajax, ou de preferência ambos os ajantes, pois isso seria o melhor de tudo, visto que aqui muito em breve acontecerá a íngreme desgraça. É assim que nos pressionam os comandantes dos lícios, que há muito não são ferozes nos possantes combates. Mas se também ali surgiu a labutação da refrega, que venha sozinho o valente Ajax Telamônio, e com ele venha Teucro, perito no arco e na flecha. Assim falou, e o arauto, ouvindo, não lhe desobedeceu, mas foi correndo ao longo da muralha dos aqueus vestidos de bronze, e postou-se à frente dos ajantes, e assim disse: ajantes, comandantes dos argivos, vestidos de bronze, o filho amado de Peteu, criado por Zeus, pede-vos que lá vades para sustentardes algum tempo o bélico esforço, ambos de preferência, pois isso seria o melhor de tudo, visto que ali muito em breve acontecerá a íngreme desgraça. Lá nos pressionam os comandantes dos lícios, que há muito são ferozes nos possantes combates. Mas se também aqui surgiu a labutação da refrega, que venha sozinho o valente Ajax Telamônio, e com ele venha Teucro, perito no arco e na flecha.
Assim falou e não lhe desobedeceu o grande Ajax Telamônio, e logo ao filho de Oileu dirigiu as palavras aladas: Ajax, que vós dois, tu e o possante Licomedes, aqui vos mantenhais para incitardes os dânaos a combater. Pela minha parte irei até lá para suster o bélico esforço, mas depressa voltarei para cá depois de os ter auxiliado. Assim dizendo, partiu Ajax, filho de Telamon, e com ele foi Teucro, seu irmão, filho do mesmo pai. Com eles foi Apandion, que levou o arco recurvo de Teucro. Quando chegaram ao posto do magnânimo Menesteu, caminhando ao longo da muralha, junto de acabrunhados chegavam. Os valentes comandantes e regentes dos lícios subiam as ameias com um escuro furacão. Embateram uns contra os outros e levantou-se o fragor. Ajax Telamônio foi o primeiro a matar um homem. Foi o companheiro de Sarpedon, o magnânimo Épicles. Atingiu-o com uma enorme pedra lacerante que estava por cima dentro da muralha junto às ameias. Não seria fácil para um homem dos que hoje vivem levantá-la com as mãos, por muito novo que fosse, mas Ajax ergueu-a bem alto e atirou-a, estilhaçando o elmo de 4 chifres e também todos os ossos da cabeça de Épicles. Tombou do alto do muro como um mergulhador e a vida deixou seus ossos. Teucro atingiu Glaucon, possante filho de Hipóloco, com uma seta do alto muro quando ele se lançava contra eles, pois vira-lhe a nudez do braço e assim o impediu de lutar. Saltou para trás despercebido da muralha para que nenhum dos aqueus percebesse que fora atingido e proferisse jactâncias, mas a Sarpedon sobreveio o desgosto pela partida de Glaucon, assim que dela se apercebeu, mas nem assim descurou a luta. Mas golpeou com a lança Alcmaon, filho de Testor, e logo lhe arrancou a lança. E Alcmaon seguiu o trajeto da lança e tombou de frente, e sobre eles ressoaram as armas embutidas de bronze. Porém Sarpedon, com suas mãos possantes, agarrou parte da meia e puxou-a. Toda ela cedeu e a muralha por cima se desnudara, o que a muitos proporcionou a entrada. Mas contra eles vieram Ajax e Teucro. Esse atingiu-o com uma seta no luzente boldriedo escudo protetor em torno do peito. Mas Zeus afastou o destino do seu filho para que não fosse subjugado junto às popas das naus. Mas Ajax com o salto atingiu-lhe o escudo. A lança não penetrou completamente, mas atirou-o para trás, contuso. Cedeu um pouco de espaço na meia, mas completamente não se retirou, pois esperava seu coração obter a glória. Virando-se assim, gritou aos lícios divinos: Ó Lícios, por que rejetastes a bravura animosa? É-me difícil, por muito valente que seja, quebrar o muro de modo a abrir caminho para as naus. Esforçai-vos, por obra de muito será melhor o trabalho. Assim falou, e eles, receosos devido à repreensão do rei, esforçaram-se mais ao lado de seu rei e conselheiro. E do outro lado, os argivos reforçaram as falanges dentro do muro. Apareceu-lhes à frente um trabalho ingente. É que nem os valentes lícios lograram quebrar a muralha dos dânaos de modo a abrirem caminho para as naus, nem os lanceiros dos dânaos lograram repelir os lícios da muralha, a partir do momento que dela se aproximaram. Tal como de volta dos muros de pedra, 2 homens seguraram nas mãos objetos de medição e contendem num campo comum, num terreno exíguo disputam uma divisão equitativa. Assim os separavam as ameias e por cima delas golpeavam as fivelas de cabedal em torno dos peitos uns dos outros, os escudos redondos e os coros franjados. Muitos foram feridos na carne pela arremetida do bronze, impiedoso. Uns quando se voltavam e deixavam nuas as costas enquanto combatiam, outros diretamente através do próprio escudo. Por outro
Todo lado os muros e ameias estavam borrifados com sangues de homens de ambos os lados, troianos e aqueus, mas nem assim conseguiam pôr os aqueus em debandada, porquanto eles se mantinham firmes com a fiandeira honesta, que segura a balança e levanta os pesos e a lã de cada lado para os igualizar, de modo a ganhar uma ninharinha para os filhos. Assim, de forma equável, se esticou a luta e a batalha, até que Zeus outorgou a glória a Heitor, o Priamida, que foi o primeiro a saltar para dentro da muralha dos aqueus, com um grito penetrante chamou pelos troianos: levantai-vos, ó troianos, domadores de cavalos, quebrai a muralha dos aqueus e espalhai entre as naus o fogo ardente. Assim falando, incitou-os, e todos lhe prostaram ouvidos, e lançaram-se em massa contra a muralha. Em seguida subiram os merlões com as lanças nas mãos. Heitor segurou e levou uma pedra que estava à frente dos portões, grossa embaixo, mas afiada em cima. 2 homens, os mais fortes do exército, não levantariam facilmente com uma alavanca. Homens como os que vivem hoje, mas com facilidade Heitor levantou a pedra sozinho, pois leve a tornara para ele o filho de Crono de retorcidos conselhos. Tal como quando o pastor transporta facilmente o velo do bode, levando numa mão, e muito pouco aquele peso o incomoda. Assim Heitor pegou na pedra e a lançou diretamente contra as portas que as protegiam, os fortes e cerrados portões, portas duplas e altas, e 2 barras cruzadas as retinham por dentro, e um só ferrolho as mantinha fechada. Posicionou-se muito perto e atirou a pedra contra o meio, apoiando-se bem para que ao arremesso não faltasse força. Quebrou ambas as dobradiças e a pedra caiu lá dentro, devido ao seu próprio peso. Alto gemeram os portões de ambos os lados e as barras não aguentaram. As portas foram quebradas pelo arremesso da pedra e o glorioso Heitor lançou-se lá para dentro, e o seu semblante era como a noite repentina. Brilhava o bronze medonho que lhe cobria o corpo e as mãos. Segurava 2 lanças, ninguém poderia agora retê-lo a não ser os deuses. Assim que lançou-se para dentro dos portões, como fogo seus olhos faiscavam, virando-se na multidão. Chamou-o pelos troianos para que escalassem a muralha. Eles obedeceram a quem os incitava. Logo uns escalaram o muro e outros entraram pelo portão bem construído. Os dânaos fugiram para as côncavas naus e levantou-se uma gritaria infindável. Fim do 12º canto. Volto assim que possível com o 13º. Chegamos à metade da Ilíada.